Boa noite, Adriana, boa noite, Luciano, boa noite, ouvintes. Boa noite, Cíntia. E aí a gente vai falar sobre a questão do piso da enfermagem, porque em coletiva à imprensa hoje, a Confederação Nacional dos Municípios estimou que 35 milhões de brasileiros podem ficar desassistidos na saúde básica em função do piso salarial da enfermagem. Vamos ouvir a reportagem do Simon Nascimento, daqui a pouquinho a gente já volta com a Cíntia para comentar. A hipótese é aventada caso o piso salarial da enfermagem seja mantido como está pela União, sem indicação de fonte de recursos para bancar os novos vencimentos. O cálculo é que a partir de 2023, a proposta resulte em um impacto anual de 10 bilhões e meio de reais nos cofres municipais. Outra consequência da manutenção da proposta é a possibilidade de demissão de 1/4 dos 143 mil profissionais que integram programas de saúde da família, segundo a Confederação. A lei que estabeleceu o piso da enfermagem no país está suspensa desde a semana passada, após liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que considerou a norma inconstitucional. Dentre os motivos, Barroso citou a falta de uma fonte orçamentária para o cumprimento da medida e ameaça de demissões no setor privado. O caso está sendo analisado no plenário do STF desde sexta-feira. Segundo a Confederação Nacional, a atenção primária nos centros de saúde, que é a de responsabilidade dos municípios, pode ser diretamente impactada com a ausência de uma origem orçamentária para o cumprimento da lei. O fator pode fazer com que algumas prefeituras cortem gastos em alguns setores, como estrutura para vacinação e aquisição de medicamentos para conseguir pagar o piso. O Nordeste, conforme a Confederação, vai ser a região mais afetada, com um impacto financeiro de quase R$1 bilhão no primeiro ano de vigência da medida. Estima que nos municípios da região pode ocorrer mais de 6 mil demissões nas equipes de atenção primária à saúde. Já em relação ao número de pessoas atingidas, em termos absolutos, Minas Gerais é o que apresenta o maior cenário, com possibilidade de 4,7 milhões de pessoas correndo o risco de ficarem desassistidas. Para a Confederação, as fontes de custeio aventadas no Congresso e pelo governo para bancar os custos do piso são insuficientes. Uma delas prevê que uma parcela da arrecadação com a regulamentação dos jogos de azar seja destinada ao pagamento dos profissionais da enfermagem. Mas, na avaliação da Confederação, uma possibilidade melhor seria aumentar em 1,5% o fundo de participação dos municípios, que é a verba que as prefeituras recebem da União a partir da arrecadação tributária. Outras alternativas seriam a revisão da distribuição do Fundo Constitucional do Distrito Federal e o cálculo do impacto do piso sobre cada programa voltado à saúde familiar ou de atenção básica. Repórter Simon Nascimento. Ainda sobre esse assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, passou a defender a desoneração da folha de pagamento do setor de saúde, ou seja, redução dos encargos cobrados sobre os salários dos funcionários, como forma de compensar o piso salarial para profissionais de enfermagem. Foi o que relataram fontes que acompanharam a reunião do ministro com o presidente do... O ministro, algumas pessoas do Ministério da Economia estão vindo com remendos que não fazem muito sentido. E há margem, sim. Para vocês terem uma ideia, só no mês de julho, o Brasil teve um superávit no Tesouro Nacional, né, nos nossos cofres públicos, de 19 bilhões de reais. Ao longo do ano, nós já tivemos um superávit de 73 bilhões. Ou seja, o que nós já tivemos de saldo positivo entre a nossa receita e os nossos gastos, já dá para a gente pensar em melhorar o orçamento da saúde. Então, gente, espaço para trabalhar isso, nós temos. Tudo depende de uma verdadeira vontade política em Brasília de fazer a coisa ocorrer do jeito certo. Melhorar a tabela do SUS dentro do que nós estamos tendo de receita. Como é que você viu essa reunião do ministro Paulo Guedes com o presidente do Senado? Há perspectivas, ou pelo menos deixou-se no ar perspectivas de que se tenha uma fonte confiável realmente para esse pagamento? Porque é impressionante quando a gente começa a ouvir, por exemplo, igual o Simon trouxe na reportagem,
possibilidade de esse financiamento ou esse aporte vir de um projeto que ainda nem foi votado e que dificilmente passaria. Que dificilmente vai passar, que é a regulamentação, por exemplo, dos jogos de azar. Não, quando se fala em regulamentar o jogo do bicho, eu falei, não passa. Não passa porque o próprio bicheiro não quer. E não passa porque a bancada evangélica não deixaria. Então, assim, é muito difícil passar. E é justamente isso, soluções mágicas que não fazem sentido. Quando você está precisando pagar as contas na sua casa, você fica tentando arrumar soluções mágicas ou você senta para ver o orçamento da sua casa e vai olhar o que você vai cortar e o que você pode trabalhar, remanejar. É isso. E nós vivemos hoje num momento em que a gente está trabalhando bem a receita. O país está conseguindo levantar bem a sua receita. Então, nós podemos pensar aí, remanejar, pensar melhor, eu acho, toda essa questão de custos e receita. A questão é que o Rodrigo Pacheco, assim como todos os políticos que nós vimos até o momento, estão capitalizando em cima disso, né? Todo mundo falando, não, a gente vai fazer acontecer, os enfermeiros merecem ganhar mais, merecem ter esse reajuste, não é reajuste, né? Um verdadeiro aumento salarial. Gente, é muito bonito, tanto políticos de direita quanto de esquerda, todos falando que querem garantir esse aumento. Mas ninguém veio com uma solução mais adequada. E não dá para ter sozinho. Eu acho que é aquela hora que todos os entes vão ter que sentar para conversar. Não é uma solução que você vai arrumar sozinho, porque envolve mais de 5 mil municípios e todos os estados da federação. Cíntia Oliveira aqui com a gente no nosso Economia Descomplicada. Cíntia, obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.